Amém? Quem pode dar glória a Deus nessa noite? Quem pode dar glória a Deus nessa noite? Quem pode dar aleluias? Quem crê na presença de Cristo, diga assim: eu creio na presença do meu Senhor neste lugar. Aplauda mais uma vez, irmãos queridos. Amém? Irmãos, eu creio aqui nesta noite que esta é uma passagem que ela traz grandes ensinamentos para nós nessa noite. Diga amém? Amém. Eu creio nisso, porque quando nós abrimos o coração para a palavra de Deus, quando nós damos permissão para que o Espírito Santo venha falar conosco, é gerado uma certeza dentro de nós que o Senhor Jesus vai se revelar a cada um em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, porque assim como Pedro, assim tem sido a atitude de muitos. Diga amém? Amém. Olha só, disse-lhe Jesus: todos vós se escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor das ovelhas, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu Jesus: em verdade te digo, hoje nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Olha só o que Pedro vai dizer. Ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo te negarei. Assim disseram todos. Diga glória a Deus. Pedro, com insistência, ele insistia, ele dizia: Senhor, olha, jamais eu vou te negar. Eu pergunto para a igreja: será que isso faz você recordar alguma coisa da tua vida? De modo algum, Senhor, eu vou te negar. E a palavra diz que todos concordaram com isso. Será que isso faz a gente repensar alguma coisa? Você já percebeu que da mesma forma de Pedro, essa tem sido a oração de muitos? Quem já percebeu isso? Levanta as mãos. Da mesma forma, irmãos, a gente às vezes dobra os nossos joelhos, se levanta em oração e dizemos para Deus: Senhor, olha, Senhor, eu vou mudar. Olha, Senhor, eu vou ser diferente, Senhor. Olha, Senhor, eu arrependo dos meus pecados, sabe, eu não quero mais fazer isso. Eu quero a minha vida transformada, eu quero a minha vida mudada. Irmãos, a gente faz votos com Deus, a gente declara o nosso amor a Deus, a gente se rende, se prostra diante de Deus. Mas com o passar do tempo, a gente começa a cometer os mesmos erros novamente. Quem já percebeu isso? A gente começa a cometer as mesmas falhas. Alguns falam: Senhor, olha, eu não aguento, irmãos. Ele diz assim: eu não aguento mais viver nesse pecado. Ele até fala para Deus: Senhor, isso está trazendo somente sofrimento para a minha vida, está trazendo angústia para o meu coração. Irmãos, a pessoa no momento de dor, dificuldade, ela faz de tudo para que a vida dela venha a ser mudada, venha a ser transformada. Só que parece que no dia anterior tudo se repete novamente. O que eu quero pregar para você nessa noite
é que às vezes nós traímos muito Jesus com as nossas atitudes, irmãos. Sabe o que diz a palavra em Eclesiastes capítulo 5:4? Olha só, para você entender, não precisa abrir não. Quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo. Diga bem? Porque não se agrada de todos. Ou seja, de voto de quê? De todos. Cumpre o voto que faz. O que Pedro estava fazendo? Ele estava fazendo um voto. Ele estava dizendo para Deus, para Jesus, que ele nunca ia trair Jesus. Ele abriu o coração. Jesus estava dizendo que era necessário, que ele queria passar, falando da história que ele ia ser crucificado. E Pedro começou a insistir: Senhor, olha, eu aqui, eu não vou trair, eu não vou negar, eu não vou te abandonar. Irmãos, às vezes o que falta para nós é mais temor a Deus. É verdade, Deus, aleluia. Temor a Deus não é ter medo de Deus, mas é respeito a Deus. Diga amém? Amém. Reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo que para estar na presença de Deus, o pecado não faz parte disso. É preciso abandonar, é preciso tirar, é preciso falar verdades para com Deus e cumprir essas verdades que nós declaramos a Deus. Às vezes nós falamos muito de Judas. A Judas traiu, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, isso é assim. Mas às vezes as nossas atitudes têm sido como essas moedas de prata. As atitudes que nós cometemos contra Deus, nós temos agido exatamente como Judas. É forte o que eu estou dizendo, mas é uma realidade. Irmãos, a gente traz Jesus de todas as formas, às vezes nos pensamentos, nas atitudes. A gente traz Jesus como quando a gente diz assim: mas eu não podia ir para a igreja, eu tinha um compromisso. A gente traz Jesus. A gente traz Jesus quando a gente faz um voto: eu vou fazer um voto de oração, de comunhão, de consagração, e a gente quebra por qualquer coisa aqueles votos que a gente fez com Deus. Promessas não cumpridas, a gente refaz para Deus. Olha só o que vai dizer mais aqui: quando melhor é que não votes, melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Olha só, olha o que vai dizer aqui, irmãos: não consista que a tua boca te faça culpado. Olha só, não digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Ou seja, o que significa inadvertência? Falta de atenção, distração, falta de cuidado, descuido. Não chegue para o servo de Deus e diga assim: olha, eu errei, eu me descuidei, eu falhei, porque o servo de Deus, ele não pediu para você prometer algo para Deus, foi com a tua boca que você declarou algo para Deus. Aleluia, Deus, é verdade, Senhor. Então a palavra está dizendo: não consista com a tua boca que te faça culpado. É a tua boca que te vai fazer culpado de algo que você está prometendo e não está cumprindo para quem? Deus. Irmãos, isso aqui é algo muito sério. Tem muita gente se tornando prisioneiro por causa das suas o quê? Diga palavras. Porque tudo que o diabo quer é que você fale algo para Deus e que você não cumpra isso para Deus. Ele se alegra, ele faz festa, irmão. É tudo o que ele quer: que você quebre a tua aliança, que você quebre o teu compromisso, que você quebre o teu voto para com Deus. Sabe o que a palavra de Deus vai dizer? Pergunta o que, pastor? Seja a tua palavra sim, sim e não
tendência maligna. É verdade, Deus. Então, quando você fala, quando você promete e não cumpre, é procedência de quem? Mal. É procedência de quem, igreja? Mal. Do mal. É tudo o que ele quer. E olha o que vai dizer mais, irmãos. Não consista com a tua boca e te faça culpado. Não diga diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão seria Deus por causa da tua palavra? A ponto, olha que coisa séria, a ponto de destruir as obras das tuas mãos. Quem está entendendo? Diga amém? Vou repetir. Não consista que a tua boca te faça culpado, nem diga diante do mensageiro de Deus que foi descuido, que foi falta de, que foi distração, que foi falta de cuidado. Não diga isso. Por que razão seria Deus por causa da tua palavra? Por que razão? Se não foi por causa da tua própria palavra. Se não fosse, Deus não ficaria irado. E às vezes a gente faz planos, faz projetos, a gente quer algo, a gente planeja, as coisas começam a dar errado e a gente pergunta a Deus por quê? Olha o que a Bíblia está dizendo para nós. Por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos. Às vezes está aqui a resposta porque algumas coisas não dão certo, porque a gente promete, a gente não cumpre, a gente declara amor para Deus, mas a gente não ama, a gente fala que vai mudar a vida, mas na verdade não muda nada, a gente fica com o pé na igreja e outro mundo. É verdade, Deus. Aleluia. Por que Deus vai cigar se não fosse por causa da tua palavra? Irmãos, olha o que vai dizer mais. Porque na multidão de sonhos, a vaidade, diga amém? Assim também nas muitas palavras, tu, porém, tema a Deus. Há muitas palavras. Então Deus está dizendo: o que eu quero que você faça, tema Deus, reconheça a grandeza de Deus, reconheça a soberania de Deus, reconheça a majestade de Deus, reconheça que Deus está acima de todas as coisas. Quando realmente a gente faz isso, irmãos, é gerado dentro de nós temor, respeito pela presença de Deus, e até no nosso falar a gente toma cuidado, a gente vigia. Porque o que a palavra está dizendo aqui, porque na multidão de sonhos há vaidade, assim também há muitas palavras. Irmãos, às vezes, por que há muitas palavras? Às vezes a gente fala demais e não cumpre a metade do que a gente fala. Quantas pessoas, repetindo aqui, fizeram votos com Deus, fazem votos com Deus, têm no coração de fazer voto com Deus, mas não cumpre 50% do que vota, do que promete a Deus. Irmãos, a Bíblia está dizendo: é melhor que não votos do que fazendo e não que cumprir. Eu quero que você entenda que isso não agrada a Deus. O que você declarou para Deus, o que você falou para Deus, irmãos, apresse-te em cumprir o que você prometeu para Deus. Eu digo isso com urgência, para que a tua vida venha mudar, para que a tua vida venha caminhar para frente, para que você pare de dar 2 passos para frente, 3, 4 para trás, mas para que você venha vencer na tua vida.
o inimigo. Ele que se alegra quando você fala algo para Deus e sequer cumpre aqui. Olha só, voltando para Marcos. Volta para Marcos 14. Marcos 14. Marcos 14. Amém? Marcos 14, versículo 72. Amém? Fica aí no 72, só para eu poder ter onde eu estava. Amém? Em verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que 2 vezes canto o galo, tu me negarás 3 vezes. 72. E logo o galo, pela segunda vez, cantou pela segunda vez. Amém? Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. O que se cumpriu aí? Diga assim: a palavra de Jesus. Diga assim: o meu Deus sabe todas as coisas. Diga assim: nada fique oculto diante de Deus. Quem que prometeu lá atrás? Quem que prometeu lá atrás? Diga Pedro. Quem que vai voto com Deus? Diga nós. Fala assim: o homem pode não ouvir, mas Deus ouviu meu voto. Diga assim: Jesus ouviu o que Pedro falou. Pedro cumpriu? Não. Mas a palavra de Jesus Se cumpriu. se cumpriu. Olha só. E logo o galo pela segunda vez cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Olha só. E caindo em si. O que é caindo em si? Se lembrou do que havia prometido. Olha só. A minha tradução diz assim: desatou a chorar. A sua tradução com certeza diga assim: chorou amargamente. É isso que está escrito aí? Retirando-se dali, chorou. Mas tem tradução que diz: chorou amargamente. Irmãos, faça o que você tem que fazer o mais rápido possível. Aleluia, Deus. Antes que o choro seja amargo na tua vida. Eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite que muitos têm feito promessas para Deus. Erraram, se esqueceram, se humilharam, voltaram, prometeram de novo, não cumpriram, erraram de novo, fizeram promessa de novo, não cumpriram. Cumpra antes que o choro seja amargo na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Antes que não haja tempo de arrependimento, irmãos. Irmãos, isso aqui é algo muito sério. A vida espiritual é algo sério, irmãos. Nós precisamos parar de brincar de servir a Deus e entender que buscar a Deus, estar na presença de Deus é algo muito sério. Não é brincadeira, não é qualquer coisa, é algo sério. É a tua alma, é a tua vida que está em jogo.
serve qualquer um. É Deus, é verdade, Senhor. É Deus. Ele está acima de todas as coisas. Irmãos, às vezes a gente está simplesmente, como diz a palavra aqui, a gente está dizendo, olha, na maior, me perdoe, na maior cara de pau. Quando a Bíblia diz aqui sobre inadvertência, às vezes na maior cara de pau. Ele está dizendo assim, olha, eu falhei, eu me descuidei, olha, eu não aguentei, aquela mesma conversinha, esquenta a carne, é o quê? Fraca. Mas Jesus fala que o Espírito está pronto. É verdade, Deus, aleluia. Irmãos, é a palavra que está dizendo. A gente fica com isso, mas hoje olha, eu não vou para a igreja, sabe? Olha, a Deus me entende. Será que Deus entende mesmo? Hoje eu não vou orar, sabe? Aí eu voltei aqui, eu falei que ia fazer jejum, falei que ia me consagrar, eu falei que ia ter, a partir de hoje eu ia ter uma vida firme com Deus, mas olha, eu caí, eu errei. Será que Deus pediu para você fazer isso? Não. Quem que falou? Por nós. Então Deus está dizendo aqui na tua palavra, olha, não consista que a tua boca te faça culpado. Não faça isso. Não declare isso. Você que está confessando, você que está, sabe, se condenando, é você que está declarando isso. Eu já sei que você não vai cumprir, mas é você que está dizendo. Agora, se você falou, eu não me agrado, está sendo tolo. É a Bíblia que está dizendo isso. Amém? Quando a Deus fizer um voto, não tardes em cumprir, porque Deus não se agrada de voto de cumpre o voto que faz. É melhor que não vote do que vote e não cumpres. Irmãos, quantas pessoas dizem assim, olha Deus, se o Senhor abrir a porta de emprego, se o Senhor mudar a minha história, eu vou ser fiel. Deus abre a porta. Sequer nos lembra do que prometeu para Deus. Aí a porta se fecha, a culpa é de Deus. Você fez um voto para Deus, não cumpriu. Quem que estava ouvindo e se agradou com isso? O próprio inimigo que estava esperando, só esperando você fazer isso. Você entende por que a vida profissional de muitas pessoas não vai para frente? Por que ela não prospera, que ela não é abençoada? Porque não cumpre aquilo que fala para Deus. Está se fazendo culpado pela palavra da sua própria. Não digas diante do mensageiro de Deus que foi isso, que foi sem querer, que foi, sabe, falta de cuidado, eu estava me descuidei. Não diga isso. Por que então você iria a Deus? Deus ficaria irado. Por quê? Essa é a pergunta, por quê? E aí vai dizer mais: a ponto de destruir as obras da tua mãos. A ponto de destruir as obras das tuas mãos. Ou seja, nada flui, nada vai para frente. Parece que tudo anda para trás. Se você fez algum voto com Deus, mude isso na sua vida. Cumpra o que você falou para Deus. Faça para Deus o que tem que ser feito. Sabe, porque a palavra diz que aquele que honra, honra. Aquele que honra a Deus, ele é honrado. Não crie impedimentos na tua vida. Não crie tropeço na tua vida.
mas seja um cristão de verdade. Sirva a Deus com empenho, com todas as tuas forças. Faça o teu melhor para Deus. E pode ter certeza que Deus vai fazer o melhor na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Aplauda bem forte, nosso Deus.